Está começando mais um SEOcast, a SEO que habita em mim, sauda a SEO que habita em você. Eu sou a Camila Ruas, sou jornalista e social media da Seja SEO, trabalho aqui junto com a Cami, que é a fundadora, ajudo ela na produção de conteúdo para as redes sociais, para o blog e aqui também para o nosso SEOcast. E hoje nós trouxemos um tema muito legal e um nicho muito interessante. Então a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre marketing digital estratégico para transistas. Isso mesmo, nós vamos conhecer mais sobre esse nicho conversando com a Rafa Xavier, que é fundadora da Brides Rafa e do programa Viver de Tranças. A Rafa ela é transista e vai contar também um pouquinho da experiência dela nesse nicho e também sobre as estratégias que ela utiliza e das dicas que ela dá também para o pessoal, para as meninas e em geral que querem ser transistas e atuar nessa área. Então eu queria agradecer a Rafa por estar presente aqui com a gente. Seja bem-vinda, Rafa, ao nosso SEOcast. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. E eu queria, então, que tu se apresentasse um pouquinho, Rafa. Conta um pouquinho sobre a tua história, sobre o teu trabalho na internet, como transista também. Tá, então vamos lá. Como a Cami disse, né, eu sou a Rafa Xavier, sou aqui de Belo Horizonte, eu tenho 23 anos e atuo como transista, sou historiadora e venho desenvolvendo um trabalho, assim, há cerca de uns 3 anos, pensando mesmo, né, nessa articulação de ser transista, de estética negra, vinculada a essa minha profissão também, né, enquanto historiadora, que eu sempre gostei de pesquisar sobre história afro-brasileira, sobre estética africana e afro-brasileira de um modo geral. E trabalho nessa forma, né, assim, falando sobre essas temáticas, né, fazendo proposições sobre isso. Tem um espaço aqui em BH, que é a Casa Nagô, onde eu faço meus atendimentos, que oferecem outros serviços aqui. E do ano passado para cá, eu comecei a desenvolver um projeto, né, voltado para marketing digital, pensando de fato em como eu podia contribuir, né, para o desenvolvimento e aceleração de outras transistas também, que já acompanhavam o meu trabalho, que viam que eu fazia, que eu tinha um posicionamento bacana, que eu fazia um trabalho de marketing que já era diferenciado daquilo que a gente está acostumado a ver. E aí, quando eu percebi que essas meninas estavam gostando, né, se identificando com o trabalho que eu estava produzindo, eu comecei a explorar mais esse campo do marketing digital. E aí, isso juntamente com a alta demanda, assim, né, de pessoas pedindo para que eu desse cursos online, pensasse em coisas nesse sentido, eu desenvolvi o programa Verde Tranças, né, que é o meu programa aí para transistas de todo o Brasil, né? É um pouquinho disso, assim. Legal, Rafa. Eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, seu tempo para conversar com a gente. E, bom, se você está chegando por aí agora e ainda não me conhece, eu sou a Cami Santos, sou fundadora e diretora criativa da Seja SEO. Trabalho com marketing de conteúdo há mais de 10 anos. Moro no Rio de Janeiro e sou mamãe também. E estou muito feliz de bater esse papo com a Rafa hoje. A gente até fez uma live juntas, né? E eu conversei com ela um pouco falando sobre o fato de eu ter aprendido a fazer tranças, de eu ter trabalhado nessa área durante um tempo. E a gente achou muito interessante o fato dela trabalhar num nicho tão específico, né? Então, Rafa, a gente queria perguntar, antes de mais nada, como que surgiu a ideia do seu negócio, né? Porque o seu negócio, apesar de você ser transista, ele vai além disso. Você desenvolveu um outro negócio para ajudar pessoas que querem trabalhar nesse nicho. Então, qual a necessidade que você sentiu para criar um negócio voltado para mulheres que querem ser transistas? Sim. Então, o que acontece? Eu percebi que eu sou transista há relativamente pouco tempo, né? Assim, eu atuo na área há 3 anos. Eu acho que é pouco tempo de mercado, se for comparar com outras transistas que já estão aí há 8, 10, 15 anos no mercado. E eu sinto que eu tinha uma qualidade técnica boa, mas eu consegui crescer, né? Consegui ganhar muita visibilidade em BH muito rapidamente, porque eu consegui entender, né, e desenvolver outras habilidades que geralmente transistas não desenvolvem, né? Tem coisas que não chegam até nós, né, que a gente acha às vezes que é só ir lá fazer um curso, pegar um certificado e a gente já está ali 100% apta para trabalhar, para lotar agendas. E a gente sabe que não é assim, né? Para que a gente consiga crescer, era necessário ter
um conhecimento de marketing de fato, um conhecimento, né, de gestão financeira, um conhecimento de empreendedorismo básico para que a pessoa, né, possa se organizar, crescer no mercado, enfim. São várias outras demandas que existem, mas que ninguém explora, né, ninguém traz isso para a gente. E a gente acaba tendo que descobrir isso sozinho, e muitas vezes, né, eu vejo várias crianças aí que se perdem nesse mercado, que se sentem desmotivadas, que não sabem qual rumo tomar, justamente por essa falta de orientação, porque muitas vezes a gente não sabe nem que é isso que está faltando, porque não há quem apresente isso para a gente, né? Quando eu penso no ramo de transista, entendendo que são geralmente mulheres negras periféricas, a gente sabe que o acesso, né, a esse tipo de educação, seja empreendedora, seja financeira, uma educação financeira, né, ou de gestão, esse tipo de coisa não chega a gente, né? E quem dirá a gente conseguir desenvolver tudo isso sozinha, né? Pensando no empreendedorismo aí, sem essa romantização que às vezes acontece. Então, eu percebi que eu poderia ajudar outras mulheres quando eu tomei consciência de que o que eu vinha fazendo de diferente era considerar a importância de todas essas outras questões. E aí as meninas começaram a reparar que eu falava muito sobre isso, né? Que eu mostrava muito sobre a gestão do meu espaço, que eu tinha um posicionamento, né, muito grande, principalmente quando eu comecei a estudar sobre marketing de conteúdo e comecei a trazer coisas que nenhuma transista, assim, do Brasil ainda estava falando. Então, eu acho que eu consegui ter essa visão, e aí outras transistas começaram a perceber essa diferença. Foi aí que eu comecei a criar conteúdos também para transistas, não só para o meu público de transas, e comecei a chamar a atenção dessas outras profissionais que também queriam trazer um diferencial para o trabalho delas, sabe? Foi assim que eu despertei para esse mercado, né? Vi que existia de fato uma demanda altíssima de transistas que estavam percebendo que saber só a técnica não era o suficiente, e aí eu comecei então a trabalhar para esse público, sabe? Sim, nossa, que legal. É muito interessante porque é um nicho específico, né? E tem todas as questões que tu comentou aí, principalmente de serem mulheres negras periféricas e o acesso à educação financeira. Então é muito interessante falar um pouco sobre isso, né? E Rafa, eu queria que tu contasse um pouco pra gente também sobre como que foi no início e como é atualmente, né, a tua estratégia de marketing, assim, é tu que faz tudo, faz sozinha, tu que começou sozinha, começou a estudar, né, marketing digital e aplicar isso no teu negócio, então conta um pouquinho pra gente aí dessa tua experiência. Eu não comecei a desenvolver isso sozinha, tenho um amigo, né, que era um cliente na época, que é o João, e ele já vinha estudando marketing digital há um tempo, sabe? E já estava fazendo várias imersões, vários cursos, e que é a pessoa, né, que inclusive faz meus lançamentos hoje, e ele me trouxe, sabe, para esse mundo de possibilidades, assim, falou, Rafa, olha, existe esse mundo aqui, que é o mundo do marketing digital, eu acho que não existe transistas falando sobre isso, não existe transistas se posicionando dentro desse mercado, eu acho que é um nicho possível, e aí a gente foi conversando, e aí, quando ele me mostrou, né, esse universo, eu entendi que, de fato, era possível trabalhar com isso, né? O começo foi bem desafiador, assim, porque até entender todos os conceitos, entender de fato o que era marketing de conteúdo. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu estava produzindo conteúdo para as minhas clientes, não para transistas ainda. Então, eu falava muito mais sobre cuidados, manutenção, penteados, né? Aquelas dúvidas de clientes e não dúvidas para profissionais da trança. E aí, aos poucos, mas mesmo fazendo conteúdos para clientes, ainda assim, já tinham transistas vendo aquilo e se interessando. Porque elas já sentiam que era algo novo. E aí, quando eu comecei a atrair mais seguidores que eram transistas, eu comecei a me sentir mais apta, né, com mais confiança, na verdade, para poder produzir conteúdo para essas pessoas também. E aí eu comecei a falar sobre noções básicas, assim, né, do que postar, do que dizer, dicas de atendimento, dicas de organização do espaço, de organização da agenda, questões de posicionamento de foto, de legendas, coisinhas básicas, assim, como organizar uma bio sendo transista, sabe? Dicas que faziam muita diferença, né? O que eu posso trazer para o meu cliente, o que eu posso falar. Comecei a falar de conteúdo mais editorial também, e aí
aquilo foi envolvendo muito essas pessoas, né? Foi um desafio muito grande no começo, porque quando a gente começou a rodar ali os primeiros anúncios da primeira turma do programa, eu não era muito conhecida na época ainda, né? Eu tinha, sei lá, uns 3 mil seguidores no máximo. E então, às vezes, as pessoas viam aqueles anúncios, né? Porque nessa época eu já ganhava mais ou menos 5 mil reais por mês trançando cabelos. E aí a nossa chamada era essa, né? Faça 5 mil reais por mês trançando cabelos. Mesmo começando do zero. E aí as pessoas, tipo assim, viam aquilo como uma chacota, sabe? Às vezes, porque, tipo assim, quem é essa menina falando que eu posso ganhar esse dinheiro? Então, são todas aquelas objeções iniciais que a gente sabe que existem, mas eu acho que quando eu comecei a entregar, de fato, conteúdo, né? Comecei, de fato, a ganhar valor para essas pessoas e elas começaram a sentir as transformações, fui conseguindo, né, fazer esses lançamentos. E aí hoje é uma estrutura muito maior, né? Existe um plano de negócio muito maior por trás do programa V de Tranças, que felizmente já é um programa bem consolidado, assim, já tem mais de 500 alunos hoje. E aí existem outras projeções, né, para o rumo que as coisas podem tomar e etc. Eu acho que hoje a nossa equipe tem 5 pessoas, né? Então sou eu, o João, que trabalha com a estratégia, mas tem outras 3 pessoas envolvidas também no suporte, na manutenção das contas. E é isso, assim, eu acho que ainda é um campo muito inexplorado, mas que a gente já vem sentindo uma grande diferença, sabe? Porque existia, né, e ainda existe essa carência, assim. Essa questão que a gente estava falando sobre ser mulheres negras, né, que dificilmente, né, estão em espaços onde recebem uma atenção, onde recebem, inclusive, um direcionamento, né, que parte não só da técnica, mas de uma questão de autoestima, de afeto, né, de segurança, de ter uma representatividade. Então, eu acho que tudo isso se soma e torna um projeto muito potente, sabe? Mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi muito bem o que você perguntou, mas... Não, tá ótimo, sim. E tem toda uma questão da própria, de uma criação de uma comunidade, né? Total. Sim, muito legal. Rafa, me surgiu enquanto você ia falando, né, eu fui pensando em algumas questões que, inclusive para mim, foram obstáculos, né, na época que eu tentei trabalhar como transista. Uhum. E aí eu queria te perguntar o seguinte: você, enquanto transista, você tem um trabalho e você, enquanto produtora de conteúdo, tem um outro trabalho, né? Que é muito mais escalável, porque para fazer uma trança você fica algumas horas ali com uma cliente, enfim. E aí a gente queria entender como é que é isso para você. Você deseja em algum momento deixar de trançar cabelos ou fazer menos para focar mais na produção de conteúdo, ou você pretende continuar balanceando as duas profissões? Como é que é para você, assim? Porque eu imagino que ser transista é uma paixão, né? Mas existem outros caminhos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Pois hoje em dia, assim, se eu for colocar no papel, não compensa eu atender mais, sabe? O tempo que eu gasto atendendo, né, e o valor que eu ganharia atendendo é um valor que eu consigo um retorno com muito menos tempo, né, dentro do programa, quando eu abro turmas e etc. Então, se eu for pensar por esse ponto, para mim, atender já é uma coisa que não compensa mais e daria para eu sobreviver, né, somente com o programa, com o meu trabalho online. Só que é isso, né? Eu não tranço só para ganhar dinheiro, porque quem trança só para ganhar dinheiro, infelizmente, essa pessoa não vai conseguir sustentar muito no mercado, né? Existem várias questões, né? De tempo, né? De satisfação de ver o trabalho, de uma significação aí que é histórica, ancestral e que, né, tem a ver com essa questão, né? De trabalhar com mulheres negras, de trabalhar com autoestima, enfim, tá podendo ser poder ser uma pessoa ali, né, que devolve ou traz tudo isso, reacende tudo isso para outras mulheres. Eu acho que isso para mim é muito importante. É o que dá sentido para tudo, inclusive, é o que dá sentido para eu conseguir despertar essas habilidades em outros profissionais. E hoje em dia eu já diminui assim 80% dos meus atendimentos. Eu continuo atendendo só as minhas clientes que são assim muito antigas e fiéis e que acabam também sendo, né, pessoas que eu tenho mais afeto e tudo mais. Para mim, trançar é muito no campo do afeto, então eu ainda preciso disso como um combustível ali para eu lembrar sempre, né, o porquê que eu estou fazendo tudo isso. Mas, como eu disse, eu tenho um espaço, né, aqui em BH, e aí a minha ideia é de trazer outras pessoas para atender aqui,
para conseguir não deixar o espaço se perder, sabe? Porque o meu salão tem assim, a minha cara, tem a minha decoração, a minha identidade, é um lugar que eu amo muito, eu não me imagino fechando esse espaço para viver só do digital, né? Até porque eu utilizo esse espaço para as filmagens, para as gravações, para as lives e tal. Mas eu tenho consciência de que para eu crescer no digital, que é o que é mais lucrativo para mim, eu preciso diminuir drasticamente esse número de atendimentos. Então, a ideia é conseguir trazer outras pessoas para cá, para que a Casa na Água se mantenha viva, para que eu consiga, né, estar aqui circulando e as despesas daqui não sobreponham as minhas outras demandas, para que o espaço seja autossustentável, mesmo eu não estando aqui dentro, né, atendendo, tenha outras pessoas e etc. E aí eu consegui ter mais liberdade para né, desenvolver o online, para conseguir fazer outras projeções, que são os cursos que eu quero fazer. Quando o corona passar, né, se Deus quiser, eu quero viajar bastante pelo Brasil para poder fazer umas imersões com as meninas. Então, assim, preciso de mais liberdade com esse tempo, sabe? Então, eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Sim, que legal. E, Rafa, fala um pouco pra gente agora, dá algumas dicas, assim, que tu acha que são essenciais para as mulheres que estão começando, né, ou que ainda não começaram, mas têm esse sonho, esse desejo de trabalhar com tranças. Então, dá as tuas dicas, assim, que são essenciais. Tá. O que eu acho, assim, eu falo dentro do programa que, para mim, um dos pilares para a gente conseguir crescer nesse mercado é o autoconhecimento, né? Porque parece clichê, às vezes, essa palavra, mas isso é muito importante, porque a gente, quando está começando nesse mercado, existem muitas inseguranças que se a gente não tiver, né, uma certeza absoluta do que a gente quer, do porquê a gente quer, quais são os objetivos que a gente tem naquela fase inicial, a gente acaba deixando passar. Eu digo isso porque o começo é extremamente cansativo, né? Quando as meninas estão começando, elas levam aí 10, 12, 15 horas para trançar um cabelo. E eu acho que isso desgasta. O começo a gente não consegue cobrar, né, um valor que seja ali tão justo em relação àquelas 10, 15 horas de trabalho. Então, tem meninas que começam cobrando, sei lá, R$ 70 para trançar por 12 horas, né? 70, 100, enfim. Eu acho que são questões que, se a gente não tem um foco, sabe? Se a gente não tem metas de mudança sobre tudo isso, a gente acaba se perdendo. Então, acho que o primeiro passo é a gente conseguir ter clareza desse processo, ter clareza de que é um processo de evolução, de que, olha, estou trançando em 12 horas hoje, mas daqui 2 meses eu quero estar trançando em 10, para daqui 4 meses estar trançando em 8, e sabe? Então, ter consciência, né, de que, por mais que sejam difíceis ali alguns momentos iniciais, seja de não estar ganhando quanto a gente quer ainda, seja de demorar muito, de sentir dores, da dificuldade, às vezes, né, de ganhar um público, ou de conseguir, né, se estabelecer dentro do mercado de fato, a gente criar metas sobre isso, né, para entender que isso é algo que é momentâneo, que tem prazo para acabar, eu acho que é muito importante. E aí eu acho que essa é a orientação, assim, principal, sabe? De quem está começando, de quem está se inserindo nesse mercado. Porque quando a gente está fazendo uma coisa que a gente sabe que naquele momento não é o ideal, mas a gente tem um foco, né? Tem uma data limite para aquilo acabar, eu acho que a gente consegue se sentir mais motivada por entender que aquilo ali é uma fase com prazo. E, para além disso, né? Eu acho que é muito importante a gente conseguir saber quem a gente quer ser dentro desse mercado. E aí isso tem a ver com esse marketing de atração, né? Porque quando as meninas começam, muitas vezes a gente só reproduz, né? O que a gente já vê as outras centenas de transistas fazendo. Seja postando as mesmas legendas, aí usando os mesmos nomes, aí, enfim, parece que a gente vai tipo, existe uma esteira, né, de vamos tá todo mundo fazendo isso e a gente só segue aquele fluxo, sem conseguir pensar em como quebrar isso. São coisas que todo mundo que está nesse meio digital, assim, eu acho que não só transistas, né, mas quem está começando a trabalhar e entende que precisa das redes sociais para fazer esse trabalho, passa por essas dificuldades, né? De conseguir entender qual que é a identidade dessa pessoa, de conseguir
estar ali presente constantemente, de conseguir produzir um conteúdo que tenha a ver com aquilo que a pessoa acredita. Então, eu acho que fazer esse estudo antes, sabe? De saber por que a pessoa está fazendo aquilo, né? O que aquela pessoa gostaria de passar para os outros, né? Quais são os sentimentos, as emoções, as experiências de um modo geral que a gente quer transmitir para os nossos clientes e conseguir traduzir isso, né, em um conteúdo que vai fazer com que a pessoa entre no nosso perfil, que veja as nossas postagens, etc., e sintam que ela está conectada com a gente de alguma forma. Porque o que eu digo é que ninguém quer só trançar um cabelo, né? Porque, obviamente, ninguém quer ficar sentado numa cadeira 8 horas sentindo ali uma dorzinha só por aquilo. A gente quer uma experiência, né, que envolve o processo de trançar. Tem a ver com afeto, com cuidado, com autoestima, com ancestralidade, enfim. Esse mix de sensações que envolvem, né, estar trançada, envolvem cuidar dos nossos cabelos crespos cacheados. Então, eu acho que quando a transista consegue condensar, né, toda a importância desse nosso trampo e consegue transmitir isso para a pessoa de uma forma que seja pessoal, né, mas que não perca o campo profissional, ela consegue se destacar, sabe? Mesmo que seja do começo, porque quando a gente pensa em tudo isso, organiza essas ideias e joga essas ideias para as pessoas, eu acho que é impossível não haver um reconhecimento, uma valorização do nosso trabalho, mesmo que a gente esteja começando do zero, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, entra até uma questão de marca pessoal, né? De um Uhum. propósito pessoal mesmo. Que nem tu falou, né? Não adianta, não é só por ganhar dinheiro em si. Envolve outras questões, emoções e autoestima no geral, né? Sim, total, total. Eu acho que é muito por aí mesmo, sabe? Muito interessante. E, Rafa, para finalizar, a gente queria que você falasse um pouco, né, sobre alguma dificuldade que você encontrou nesse nicho, que as pessoas que estão começando, elas podem encontrar, mas que pouco se fala sobre isso, né? O que você acha que foi para você o mais difícil, assim, durante todo esse processo de transformação e transição de carreira, enfim? O que foi mais... Enquanto transista, né, que você está perguntando. Isso, exato. Enquanto transista. Eu acho que o mais difícil de tudo foi a falta de me sentir em comunidade, sabe? Eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem trocar informações, trocar figurinhas, trocar experiências. E aí eu acho que eu senti muita falta disso, porque... E aí hoje eu percebo que essa é uma realidade gigantesca, né? De que a gente tá tão com essa ideia, né, de que somos umas concorrentes da outra, que todo mundo tem que, né, se odiar, ou ninguém pode interferir no trabalho de ninguém, ou palpitar, ou que, se a outra Francisca está conversando comigo, ela é falsa, ela só quer saber o que eu estou fazendo. A gente cria tanto essa questão na cabeça, né? A gente cultiva tanto essa noção de capitalismo, o capitalismo liberal, que eu acho que a gente não consegue pensar em outras formas de fazer com que a comunidade cresça e, consequentemente, né, a nossa renda cresça, que a nossa profissionalização cresça. Eu acho que eu senti muita falta disso, assim, de às vezes me sentir sozinha, de não haver uma valorização das pessoas que estavam à minha volta, porque não haviam transistas à minha volta. Então, as pessoas sempre veem como um trabalho informal, sempre veem como algo temporário. Então, eu estava formando na faculdade, eu estudava na UFMG, as pessoas assim, nossa, mas você estuda na UFMG e vai trançar cabelo? Sabe, essa noção de desvalorizar mesmo, né, aquele trabalho que é manual. Então, eu estava sozinha, e aí eu via que as outras transistas da cidade também não abriam espaço, né, para que a gente pudesse articular enquanto profissionais. E eu acho que isso é muito ruim, né? Muito ruim, porque a gente não sabe a quem recorrer, a gente não tem uma referência, a gente vai lá, faz um curso de técnica por algumas horas e pronto, cada um vai para um lado, a gente nem consegue mais contatar, às vezes, o professor, algo do tipo. E eu acho que essa foi a minha maior dificuldade, foi de encontrar pessoas, né, que estivessem ali naquele mesmo movimento que eu. E aí eu acho que por isso também que eu tenho muito esse senso de responsabilidade, sabe, com as meninas que me seguem, com as minhas alunas, de entender que a necessidade de uma comunidade é muito forte, porque às vezes em casa as pessoas não vão entender, os clientes muito menos, e a gente precisa, né, de ter com quem
compartilhar e que aquela pessoa consiga, que a gente saiba que aquela pessoa está sentindo de fato, entendendo aquilo que a gente está desabafando, propondo, refletindo sobre, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que por ser uma profissão nova, informal, né, na teoria, e ainda desvalorizada, a gente tem ainda muito essa carência. Sim, e que incrível ver, né, que a dificuldade que foi para ti hoje talvez não seja para... Ainda é, mas quando vê o teu perfil, né, tu se tornou uma referência nesse nicho, né, e é muito legal perceber que foi uma dificuldade para ti e que tu vai estar abrindo, né, espaço para não ser para outras mulheres, né. Exatamente. Então eu queria te parabenizar e agradecer pelo teu tempo, né, dedicado aqui ao nosso SEOcast de hoje. Muito obrigada pelo convite, só sucesso, né, para vocês, para todos nós. E sem dúvidas. Rafa, eu também queria pedir eu queria também pedir para ti divulgar tuas redes sociais, onde as meninas podem te encontrar e encontrar teu conteúdo, então pode falar aí. O meu Insta, aí são os dois Instas, né, tanto do programa, que é @programa Verde Tranças, e o meu Insta é Braids Rafa, né? BRAIDS Rafa. No YouTube também tem uma porrada de conteúdo. Lá eu tô como Rafa Xavier Transista. Também vocês vão achar. E é isso. O canal do Telegram tá um pouco desativado. Mas no link da bio do Insta também vocês acham o canal do Telegram lá. E qualquer coisa estou à disposição, né, para vocês, para quem quiser conversar, para quem estiver ouvindo aqui o podcast, só chamar, né, mandar uma mensagem lá no direct ou lá no WhatsApp, que a gente vai conversando e vai se ajudando à medida do possível. Então é isso. Muito obrigada, Rafa. Nada, que é isso, gente. Imagina. Então, meninas, sigam a Rafa lá, vejam ela no YouTube também e também nos sigam lá no Instagram da Seja CEO. Lá também tem todos os links pro nosso canal do Telegram, pro nosso blog e também pro nosso Pinterest, para outras redes sociais que a Seja CEO está lá. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.